Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá se preparar para o concurso, né? Aula de matemática. Matemática, né? Bichão, 7 cabeças, 7 não, 14 cabeças, né? Então vamos tirar todos esses mitos, todas essas ideias que nós temos sobre a matemática. A matemática faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? A matemática e todo o nosso conhecimento, todos os nossos atos são formados pela matemática e língua portuguesa. Por que eu falo isso? Porque quando você vai à padaria comprar pão, né, comprar alguns frios, o que for, você usa a língua portuguesa e a matemática. Então as duas andam ali bem juntinhas, né, bem de mãozinhas dadas. E o mais interessante, né, toda a matemática tem todo um conhecimento, tem todo aquele raciocínio que traz para nós uma certa preocupação na hora de prestar uma prova, prestar um concurso, fazer uma prova. Por quê? A partir do momento que você está na sua casa, no conforto da sua casa, que você vai ali elaborar suas contas, que você vai fazer sua lista de compras, que você vai somar, dividir, que você vai pagar aquele mês, você está ali dentro da sua casa, né, com todo aquele conforto. A partir do momento que você tem um tempo cronometrado, que já entra a matemática, para realizar aquelas questões, isso dificulta enormemente o nível da compreensão, né, da interpretação. Pois bem, a matemática em si, ela vem, né, lá da época dos egípcios, né? Acredito que vocês já ouviram, já viram, né? Já pesquisaram, já estudaram as grandes pirâmides do Egito, né? E hoje, quando a gente vai construir uma casa, exige-se o quê? Um engenheiro, um arquiteto, um segurança do trabalho, enfim, uma equipe que desenvolva aquele projeto, né? Que envolve excessivamente a matemática, porque são cálculos precisos para que se aquela construção seja concluída. Pois bem, naquela época dos egípcios, né, os faraós, aquelas enormes construções sem os engenheiros, sem os arquitetos, sem segurança do trabalho, né, e foram desenvolvidos. Pois bem, naquele tempo, o que era mais estudado, né, a matemática, as artes, né, a astrologia e principalmente a mitologia, né, os deuses, né? Tudo era em volta, né, dos acontecimentos que ocorriam ali com os deuses, né? Eles orientavam, eles tinham todo um ritual. E a matemática em si foi precisa. Por quê? Pensa comigo, uma pirâmide, ela é formada por 3 lados, né, com a sua base maior, e com isso vai se diminuindo até chegar ao seu topo, né? Isso é um cálculo preciso, porque conforme ali os tijolos, né, os blocos que eles usavam, todos da mesma medida, e com isso vamos contar lá 3.000 na base, 2.000, 1.000 e assim sucessivamente, né? Isso eu tô dando um exemplo, tá, gente? Não é que é exatamente dessa forma, mas pra gente compreender, né, que ali foi exatamente o que? Cálculos, né? Acredito que vocês sabem, né, que a medida que nós temos aqui da nossa palma da mão até aqui o nosso braço, se dá para vocês verem, né, então da minha mão até aqui é contado 1 metro, né, não sei se quem já viu aí ou já foi comprar tecido, né, e que eles fazem essa medição, pega daqui do ombro, aqui ó, bem aqui no ombro, estica bem o braço até esse dedo maior aqui, isso aqui é 1 metro. Olha só, uma descoberta, né? Então descobrimos aí ao longo do tempo, né? Os passos, era contado, né? Também os quilômetros que eram dados, quantidade de passos, quilômetros, né? Mas em questão dos passos e quilômetros, foi um pouco assim, vamos dizer, impreciso. Por quê? Dependendo da estatura da pessoa, a pessoa mais alta, os passos são mais largos. A pessoa de uma estatura um pouco mais baixa, os passos são menores. Então isso ficou um pouco relativo à pessoa. Beleza?
Então, olha só que interessante, né? A matemática vem ao longo do tempo, é usada, usufruída em tudo que nós fazemos. Se você vai preparar aí o seu almoço, né? Um pacote de feijão contém 1 quilo ou 1000 gramas. Então, se você vai fazer, dependendo da quantidade que é a sua família, você vai fazer ali meio pacote de feijão, metade. Estamos usando fração, né? Aí eu vou fazer arroz. Esse arroz eu vou usar 3 xicrinhas, né? 3 copinhos, 3 medidas de arroz. Matemática, né? Então, olha só quantas coisas que a gente utiliza o tempo todo. Eu vou até a padaria, compro 10 pães, porque esses 10 pães dá para 2, 3 dias, só para aquele dia, dependendo da situação. Entender o quesito matemática no edital, óbvio, né, que vocês já olharam, já leram, ali consta muitas coisas. Parece que é muitas coisas, mas são coisas do nosso dia a dia. Números naturais, potenciação, porcentagem, né? Aquilo lá parece que a cabeça da gente vira, mas são coisas que nós já vimos, já estudamos, já solucionamos. A gente precisa o quê? Botar a cabecinha aí para funcionar, relembrar todos esses pontos. Então, ou seja, a matemática em si, ela é precisa, exata, né? E ela é extremamente cálculo. Então não dá, gente, pra ir no chutômetro. Aí eu vou chutar. Dá certo? Toda tentativa é válida, né? Por isso que existe a probabilidade. O que é probabilidade? Todos os atos que nós vamos realizar, 50% dá certo e outros 50% pode não dar certo. Então a gente vive no 50-50%. É uma probabilidade, né? Acredito que vocês assistam jornais, estão aí acompanhando, né? Hoje nós temos uma probabilidade de 80% de chuva. Hoje a probabilidade de 0% de chuva, né? Hoje caiu 10 milímetros, né, de água. Enfim, tudo gera-se em torno do quê? Da matemática, da probabilidade, né? Nós temos essa coisa de ter aquela... Isso pode acontecer como não acontecer, tá certo? Isso é probabilidade. Porcentagem, né? Que a gente vê, que a gente fala. Então, ou seja, tudo aquilo que nós já vimos. Então, não pense daquela forma assim, meu Deus, eu não sei matemática. Sabe? Porque tudo que cair nesse concurso são coisas, são itens que nós já vimos. Números naturais, os números que nós usamos de 0 infinitamente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai infinitamente. E os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente, já usamos, correto? Nós já fizemos aquela regrinha, né? Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos. Dependendo do valor, qual for maior, fica o sinal, né? A gente faz uma subtração. Já fizemos. Então, aí, pense da seguinte forma. A matemática é tudo aquilo que nós já usamos, já calculamos, já vimos, só vamos relembrar para colocar em prática. Você vai falar assim, professora, vai cair tudo? Uma questão de cada é uma probabilidade que caia, né? Mas é se focar mais em contas que se exijam mais raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico? Aquilo que eu penso, aquilo que o meu cérebro trabalha para chegar a uma conclusão. Raciocínio, eu penso, lógico, uma coisa que vai chegar numa resposta, é a minha resposta. Pois bem, situação, problema, informações que eu possuo de uma situação que vai me gerar uma resposta. Situação, problema, informações que eu possuo que vão me gerar um problema, que vão me fazer chegar a uma resposta. Tá certo? Raciocínio lógico, aquilo que me faz pensar, a forma que eu penso. Joãozinho pensa de uma maneira, Maria de outra. Por quê? Eu tenho 50 figurinhas e dividi em 4 crianças. Joãozinho pegou 50, dividiu ali 50 dividido por 40. Ele chegou a uma conclusão. 50 dividido por 4, ele fez a conta, pronto. Maria usou diferente.
Pegou 50, dividiu em 10. Como tinha 4 crianças, tirou 4 fileiras. E a fileira que sobrou, ela dividiu entre 4 crianças. E chegaram à mesma conclusão. Cada um usou o seu raciocínio para chegar a uma lógica, chegar a uma resposta. Situação, problema. Eu tenho informações, eu tenho itens de uma situação, de um problema, do qual eu preciso gerar uma solução. Tá certo? E nós temos as nossas 4 operações lindas, bonitas e maravilhosas, que são soma, subtração, multiplicação e divisão. Que dependendo da situação, a gente usa as 4. Da situação, problema. Cada um pensa de uma maneira. Raciocínio lógico, tá? Situação, problema, aquilo que eu tenho a solucionar, a resolver. Então, vamos lá. Soma. Tudo aquilo que eu tenho chega ao resultado. Eu junto tudo, certo? Soma. Subtração. Aquilo que eu tenho, eu tiro algo e fico com o resultado. Subtração. A multiplicação. Tenho itens, quantidades de itens, que me faz chegar a um resultado. Multiplico, aumento, para chegar no resultado. Divisão. Aquilo que eu tenho e divido em uma certa quantidade. Beleza? Então, soma. Aquilo que eu junto. Tudo que eu tenho, eu junto. Subtração. Aquilo que eu tenho, eu tiro uma parte. Multiplicação. Aquilo que eu tenho e aumento, multiplico. E acrescento a mais ali. Chega no resultado. Divisão. Algo que eu tenho e divido em inúmeras partes, em indefinidas partes ali. Tá certo? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Soma, junto. Subtração, tiro. Multiplicação, junto ali. Aumento, divisão. Eu reparto algo. É isso que a gente usa. São as 4 operações que a matemática ali usa e abusa dela de maneira mais simples, mais remota, mais agradável que seja. Tá certo? Então, bem compreendido isso, a matemática em si é formada por 4 operações, né? Vindas lá da época dos egípcios, né? Que foram traduzidas para o nosso idioma. Foi se facilitando certos termos, certas situações. Raciocínio lógico, aquilo que eu penso para chegar a uma resposta absoluta ali, lógica. Certo? Situação, problema. Tem uma situação onde eu tenho informações, eu tenho itens que me geram uma dificuldade, me geram uma forma de pensar para chegar a um resultado, para solucionar aquela situação. O que eu uso? Dentre elas, a soma, subtração, multiplicação e a divisão. Tá bom? Então, vamos aí desmistificar que a matemática é um bicho de 7 cabeças, 14 cabeças, 21 cabeças, quantas cabeças vocês quiserem. Tira isso aí. A matemática faz parte do nosso dia a dia. A matemática, ela acrescenta aquilo que eu já sei. Então, nesse concurso, em todas as provas, pense da seguinte forma. Tudo que cair na matemática, eu já vi. Eu só preciso relembrar, né? Botar a cabeça e dar uma chacoalhada aí e relembrar. Vamos lá. Uma coisa interessante que a gente precisa relembrar. Dízima periódica. Divisão é ótima para a dízima periódica. A gente precisa lembrar de uma regrinha básica dela. Dízima periódica. Toda vez que dá acima de 5, eu subo, né? 1,5 e assim por diante, vira 1,6. Quando dá 1,4, eu arredondo para baixo, tá certo? Na divisão, sempre acontecem essas dízimas aqui. Então, preste atenção, raciocínio, né? Cada um, como eu falei, cada um tem sua forma. Joãozinho pensou de uma maneira, Mariazinha pensou de outra. Chegaram a uma conclusão ali sobre o cálculo. Beleza? Então, lembrando, a matemática tem suas 4 operações, que a gente usa em toda e qualquer situação. Situação, problema é aquilo que eu tenho de informação, com uma situação que eu preciso solucionar, raciocínio lógico, a forma que eu penso para chegar ao resultado. Mais uma dica que é muito importante, que vocês têm que lembrar disso.
A leitura, ela é fundamental. E a banca, né, que será do concurso, é a VUNESP. Pois bem, a VUNESP, ela tem uma fama, né? Todo e qualquer concurso, seja ele de qualquer área, sempre tem português e matemática. Por quê? É a base do nosso conhecimento, né? A base. Você tem a português, você tem a matemática. Base. Tá certo? Daí, o que acontece? Textos muito grandes. Óbvio que você vai falar assim pra mim, eu não tenho tempo de fazer uma leitura, depois ler de novo. Você pode até fazer isso, mas você vai fazer rápido. Então, ou seja, qual que vai ser a sua compreensão? Zero. O que eu recomendo? Leia as respostas, depois leia a pergunta. Seja de matemática, de língua portuguesa, conhecimentos, legislação, tudo. Leia as respostas. Depois leia a pergunta. Por que eu falo isso? A partir do momento que você leu as respostas, uma das 4, 5 opções que seja ofertada a vocês, uma daquelas opções é a correta. Então, seu cérebro já memorizou ali alguma delas. Quando você lê a questão, seu cérebro automaticamente faz uma conexão com a resposta. Que isso facilita o seu raciocínio lógico, né? Chegar a uma conclusão da situação. Beleza? Então, sempre lembre dessa parte, né? Todo concurso, a avaliação que vocês forem fazer, não se preocupe em ler o texto, preocupe-se em ler a resposta, porque assim você estará fazendo as duas leituras fundamentais em um tempo hábil de você raciocinar e você pensar, tá bom? Uma outra coisa que eu dou uma dica, não é o caso, mas é sempre válido dizer, toda vez que vocês forem realizar uma avaliação, um concurso, uma prova que tem redação, né? Vocês têm que fazer ali uma redação, não é o caso, né? Que você tiver que fazer uma redação e depois fazer a prova, faça a primeira redação. Leia ali a proposta e faça a redação. Nem que depois você passe a limpo, mas primeiro faça a redação. Por quê? Porque o seu cérebro está concentrado, está cheio ali, né, borbulhando, porque está querendo ler, está querendo saber o que vai ser, qual que é o tema da redação. Então, primeiro faça a redação. Terminou? Nem que depois você passa limpo, mas você já fez ali a sua escrita. Já colocou, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, já falou sobre o tema ali, fez a sua dissertação, já deu a sua opinião, já concluiu? Beleza. Aí você manda ver no resto da prova. Por quê? Quando você faz primeiro a redação, seu cérebro tá fresquinho. Normalmente, mas pode acontecer também, as provas sempre são na parte da manhã. Se for na parte da tarde, então melhor ainda, que você já descansou, já almoçou, tá? Zen. Mas na parte da manhã você acabou de acordar, então o seu cérebro ainda tá ali, ó, fervilhando ideias, fervilhando, né? E uma outra coisa, não deixe de modo algum para no dia, a prova é amanhã. Hoje eu vou sentar e vou ler tudo, todos os meus resumos. Não faça isso. Dê um dia de descanso pro seu cérebro. Você estudou, você leu, você assistiu aula, você assistiu vídeo, você... Então, agora deixa um dia pro seu cérebro, ó. Deixa ele ali, ó. Colocar as informações ali nos seus devidos lugares. Relaxa, né? Você vai falar, como que eu vou relaxar? Relaxa. Tome seu banho. Deita, vai assistir um filme. Vai comer uma comida japonesa, comer uma pizza, comer um lanche, não vai comer nada, vai pra dieta, vai pra salada. Enfim, se concentre, deixa seu cérebro ali. Deixa ali as informações serem trabalhadas, serem registradas. Porque o que você estudou, você estudou. Não vai ser na véspera que você vai falar pra mim, ai, na véspera eu leio tudo no dia seguinte, ó. Isso não é verdade. Te estressa, te cansa. Pro dia seguinte você fazer leitura. Porque a prova, a avaliação é uma leitura. Então, a partir do momento que você fica ali, né? Quando chega no dia que você precisa fazer, né? Ler as respostas, ler as perguntas para que o seu cérebro trabalhe, seu cérebro está extremamente cansado. O cérebro cansa também, gente, não é só o corpo, o cérebro cansa. Aí você não fala que o oftalmologista não fala que a gente tem vista cansada, o cérebro cansa. Então, véspera, relaxa. Dá uma pausa pro cérebro. O que você estudou, você estudou. O que você leu, você leu. O que você assistiu, você assistiu. Então, dá uma pausa pro seu cérebro.
não vou assistir filme, você não vou dormir. Beleza, toma seu banho, toma seu chazinho de camomila e ó, durma, relaxa. Deixa que a sua parte de estudo foi feita. Então agora você vai colocar o resultado lá na prova, beleza? Então são pontos importantes que a gente precisa relembrar, que a matemática não é esse bicho. Nós vamos relembrar aí fatos importantes que a gente já utilizou, já estudou, já viu, já aprendeu, já concluiu. E agora a gente precisa dele para que, quando vocês chegarem na prova, vocês olharem as contas, vocês relembrarem, colocar, fazer ali, ó, em 2 minutinhos, vocês fazem a parte da matemática sossegadamente, beleza? Então aguarde que vem a parte 2 aí do vídeo pra gente poder continuar, tá bom?